Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, nós estamos fazendo aqui uma série de estudo, né? E esse estudo é em defesa da fé. O intuito dele é de que você consiga identificar quais são as atitudes de um religioso, né? Não para identificar ao redor de você, não para dizer quem são as pessoas que são religiosas, mas para autoexaminar-se, ok? Então, irmãos, a palavra de Deus ela tem dois sentidos. Alguns versículos nos ensinam como nós devemos ser. Outros versículos nos alertam como nós não podemos agir. E esse estudo vem nesse sentido: abrir os nossos olhos para o que a religião tem nos ensinado de mal e nos fazer sair desse sistema religioso, tá certo? E para isso, nós temos estudado já em alguns vídeos. Se você não pegou esse estudo do começo, recomendo que você vá à aba playlist. Lá você encontra o estudo bem completinho. Esse aqui, se eu não me engano, é o quarto vídeo da série. E nós estamos estudando neste momento o Evangelho de João, capítulo 5. E é lá que nós vamos começar esse vídeo aqui. Então, no versículo 43 diz assim, esse é Jesus dizendo, né? Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então aqui, nesse capítulo, Jesus tem dito que ele veio em nome do Pai, que as obras que ele faz testificam que ele veio do Pai, que o Pai testifica sobre Cristo através das obras, né? Vem falando muitas coisas a respeito disso, conforme aprendemos nos vídeos anteriores. E nesse versículo aqui, então, Jesus fala algo interessante para a gente entender. Jesus fala assim que outra pessoa virá em seu próprio nome. Quem será esse, irmãos? É aquele que vem no lugar de Cristo. É aquele que vem com uma mentira, uma enganação. E sabe, meus irmãos, os judeus esperam um Messias que não é o verdadeiro Messias, é o anticristo. E os religiosos, meus irmãos, estão da mesma maneira esperando um Messias. Sabe, irmãos, é muito fácil entender. Por quê? Porque Jesus, quando veio, ele não veio para reinar sobre esta terra aqui, né? Os judeus esperavam um rei que pudesse reinar nesta terra, que pudesse libertá-los dos romanos e tudo mais. Assim também é o religioso. Embora ele tenha o nome de que ele está com Jesus Cristo, mas ele não está, porque o reino de Jesus Cristo não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo não são as riquezas desse mundo, não é a paz desse mundo. Jesus disse que ele veio para trazer a espada e não a paz. É muito compreensível Jesus ter dito isso, porque basta que você se posicione em Cristo para ver quantas pessoas viram as costas para você. Eu não sei se você já tem passado por isso, mas um cristão genuíno passa muitas vezes por familiares que o deixam, por amigos que o deixam. Por quê? Por causa do nome de Cristo. Então, irmãos, o reino de Cristo não é um reino que venha satisfazer pessoas que estão ligadas a esta terra, que estão com seus corações focados nas coisas terrenas. E é por causa disso que os religiosos também estão esperando o anticristo. Eles não estão esperando, por exemplo, Jesus voltar. Eles estão querendo que,
Eu preciso ainda ter algumas coisas mais, eu preciso ainda trabalhar um pouco mais. Eu preciso ver o meu filho se casar, eu preciso ver o meu neto crescer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Estes são os religiosos, estes são aqueles que estão apenas à procura de bênçãos, de prosperidade, apenas à procura de satisfação com relação aos seus desejos terrenos. Estes não estão esperando por Cristo. Estes estão esperando por alguém que lhes dê o que eles precisam, o que eles querem, o que eles sonham, o que eles desejam. Se você tem estado neste caminho, meu irmão, minha irmã, saia disso. Porque quem vem para satisfazer os desejos terrenos é o anticristo. Ele vem para trazer uma igualdade entre as pessoas, uma prosperidade na terra. Ele vem para trazer paz e segurança, não é assim? Ele vai acabar com as guerras, né? Vai fazer um acordo de paz. Mas, irmãos, Cristo nos faz enxergar e amar um reino celestial. Esse é o reino que o cristão genuíno ama. O cristão genuíno tem prazer em pensar nas coisas celestiais. O cristão genuíno tem o seu coração totalmente voltado para a glória. Não importa o quanto a gente vai sofrer aqui, o que nos importa é chegarmos na glória e recebermos aquilo que Cristo tem para nós. Esse é o sentimento de um cristão genuíno. Agora eu vou diretamente para o versículo 45, que diz assim: Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. E aqui Jesus está falando para os religiosos, porque eles seguem a lei de Moisés. E Jesus está falando assim para eles: olha, vocês seguem tanto a lei de Moisés, não é? Mas é ela mesma quem acusa vocês. Porque a lei diz uma coisa e vocês, com o coração apodrecido, fazem outra, né? Então, a própria lei de 613 estatutos e mandamentos é algo que é um pacote completo. Mas na carta de Tiago diz que se você não cumpre um item da lei, apenas um item, você é culpado de toda a lei. Então, se dos 613 estatutos e mandamentos você não cumprir um, então você é culpado dos 612. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, aqui em concordância com o apóstolo Paulo, né, diz isso, fala: olha, quem acusa você mesmo é a lei que você espera, é a lei que você tanto ama. Por isso, irmãos, nos é conveniente deixarmos a lei, nos apartarmos da lei e seguirmos dentro da graça. Como o apóstolo Pedro diz: olha, espere inteiramente na graça. Né? Nós temos que agir segundo a graça, nós temos que pensar segundo a graça, nós temos que falar segundo a graça, nós temos que nos relacionar com as pessoas segundo a graça, nós temos que ter uma vida baseada na graça do Senhor Jesus Cristo. E a graça, meus irmãos, é superior à lei, como a carta de Hebreus vai nos ensinar. A graça é um ministério superior à lei. Se você cumprir a graça, você vai estar acima da lei. Se você andar na graça, você vai estar acima da lei. O apóstolo Paulo diz assim que quem ama cumpriu toda a lei. De fato, meus irmãos, mas o amor que nós conhecemos é aquele que vimos na vida do Senhor Jesus Cristo. E esse amor é o amor que nos revela a graça. Não existia um amor verdadeiro na lei. Não existia. Ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. E apenas na pessoa de Jesus Cristo. Basta você ver que o Cordeiro de Deus,
que veio para essa terra para tirar o pecado do mundo, é aquele que nos revelou a graça. Ou seja, o amor de Deus o Pai foi revelado em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos no capítulo 8. Como o Senhor Jesus Cristo diz, né, que os religiosos atam fardos pesados sobre os ombros dos outros e nem com um dedo querem carregá-lo, né? Quer dizer, eles dizem, olha, vocês façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? É uma pura hipocrisia, né, irmãos? E o interessante é que Jesus aqui no versículo 45 diz que eles são pegos exatamente naquilo que eles pregam. É muito complicado, né, irmãos? Mas é complicado para quem vive a lei. Portanto, para nós que temos a graça, para nós que recebemos a revelação da graça por intermédio de Jesus Cristo, nos convém viver na graça. Eu quero ler para vocês também Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 até o 11, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bem. Eu trouxe esse texto que é riquíssimo, riquíssimo em mostrar a graça através do que o Senhor Jesus Cristo fez, mas eu quero mostrar aqui hoje, irmãos, o assunto aqui hoje é a atitude, o pensamento e o coração dos religiosos. A intenção do coração dos religiosos era acusação. Porque, irmãos, eles queriam acusar a mulher e, claro, fazer uma armadilha para Jesus em cima disso, né? E por conta dessa intenção do coração deles, eles observavam a mulher para pegar ela em flagrante e levá-la para Jesus Cristo. E então, irmãos, o que a gente vê com isso? Os religiosos são os primeiros a apontar o dedo. Os religiosos são os acusadores dos pecados dos outros. Mas é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, o Senhor Jesus Cristo disse assim, vocês estão tão preocupados com o pecado dela e vocês estão esquecendo de observar seus próprios pecados? Foi isso que o Senhor Jesus mostrou para eles aqui. Assim são os religiosos que olham para o pecado dos outros, que julgam segundo a cartilinha de regras que eles têm, né? Porque para eles, se a pessoa se enquadrar naquela cartilinha de regras, ela está pecando, né? E aí Jesus vem então e diz para todos esses religiosos também, vocês estão de olho no pecado dos outros? E o de vocês? Vocês conseguem enxergar? Então, irmãos, a coisa é séria. Versículo 4 e 5 aqui.
E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Sabe, irmãos, outra coisa que os religiosos fazem é que eles sempre estão prontos para aplicar castigo. E é por causa disso, meus irmãos, que eles colocam, por exemplo, os crentes de banco. A pessoa está num ministério, a pessoa não pode exercer o ministério durante um certo tempo porque descumpriu aquela cartilhinha, né? Isso, entre tantas outras coisas, que é o que eu disse para vocês nos vídeos anteriores, né? Que eles usam de humilhação para as pessoas, porque a pessoa está ali exercendo aquele ministério e de repente eles tiram a pessoa do ministério e colocam a pessoa como um exemplo para todas as outras do que não fazer, né? E para isso eles fazem o que? Eles expõem a pessoa, eles humilham a pessoa, enfim. Irmãos, a graça está acima de todas essas coisas. Sabe por quê? Jesus disse para essa mulher aqui: olha, vai e não peques mais. E se aquela mulher voltasse ao pecado, ela não estaria mais debaixo da graça. E aquela mulher, entendendo o que Jesus falou, foi e obedeceu. Irmãos, a graça, ela tem o poder de nos tirar debaixo da dominação do pecado. Ela não é apenas a cura, mas ela também é a libertação. Então, meus irmãos, por causa da graça, nós não precisamos agir dessa maneira com os irmãos, expondo a vida deles, trazendo o problema a público. Não precisamos tirar uma pessoa do ministério, não precisamos fazer nada disso, porque Cristo não fez isso com algum pecador que se achegava a ele. Jesus dizia: vai e não peques mais. Isso é a graça, irmãos. A graça nos orienta, nos liberta, nos tira debaixo da dominação das trevas. E para concluir esse texto aqui, nós vamos para o versículo 7, onde diz assim: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. O que Jesus fez aqui, meus irmãos? É como se Jesus estivesse levantando o tapete, né? Para que aqueles homens vissem o próprio pecado, como eu já comentei anteriormente. Então é isso, irmãos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus seriamente. Nós precisamos estudar a palavra de Deus dia após dia, para que a gente vá aprendendo com ela e deixando de lado a cartilha da religião. Uma coisa que eu não posso esquecer de dizer para vocês aqui, irmãos, é que todo cristão genuíno, ele é consciente do seu próprio pecado, diferente dos religiosos, que são aqueles prontos a acusarem, né? Todo cristão genuíno tem consciência do seu pecado, não para ficar se auto-acusando, não, para entender o quanto é dependente da graça do Senhor Jesus Cristo. E a graça, meus irmãos, como eu falei para vocês, ela perdoa e tira de debaixo do domínio. Então, a graça, meus irmãos, é a obra completa. E a lei não, irmãos. A lei é aquela que acusa, mas não acusa para a redenção, acusa para a condenação. Irmãos, os cristãos genuínos não trabalham para expor os nossos irmãos, trabalham para que haja perdão na vida da pessoa, né? Trabalham para que a pessoa receba o perdão, para que receba a graça, para que receba a libertação e para que a pessoa não volte mais atrás no pecado, tá certo? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos através desse estudo bíblico. Nós vamos terminá-lo por aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse estudo e espero que a partir disso você possa se avaliar, você possa
ver como está a sua própria vida e se você precisa conhecer mais da graça. Eu oro para que o Senhor Jesus Cristo revele a graça aos nossos irmãos. Vou pedir agora então a sua ajuda para o canal. De que maneira? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários aqui. Amém? Se esse estudo bíblico abençoou a sua vida, se você aprendeu um pouquinho, deixe seus comentários aqui. Isso vai fazer com que a plataforma entenda que esses vídeos são importantes e vai então sugeri-los para outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.